que todos possam ter tido um dia abençoado na presença do Senhor, que todos possam ter tido as suas misericórdias renovadas na vida de cada um de vocês. Eu quero pedir, de antemão, que as pessoas que estão assistindo esse vídeo, por favor, compartilhem, porque eu acredito assim que a palavra de Deus, ela renova as nossas forças, ela nos ajuda com tudo, com todos os nossos afazeres, com tudo aquilo, porque a Bíblia em si, a palavra de Deus, ela é a nossa bússola, ela é a nossa direção, Então, que essa palavra possa ser compartilhada para outras pessoas, porque eu tenho certeza que a palavra de Deus nunca é demais para ninguém para ser ouvida. E às vezes também tem aquelas pessoas que estão muito necessitadas mesmo de ouvir uma mensagem de Deus. Então eu acredito que a importância de se propagar a palavra de Deus. Então eu peço que aqueles que são inscritos, para ajudar nos compartilhamentos, aqueles que estão aqui que não são inscritos ainda, que se inscrevam no canal, e ajudem nos compartilhamentos. Curte, comenta à vontade no vídeo. Amém? O Senhor colocou a palavra no meu coração hoje, que eu quero estar lendo, aqui, em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, versículo 27, que fala assim, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Então, essa palavra aqui veio muito forte, ao meu coração, porque muitas pessoas, às vezes, tá na igreja ou não está na igreja, porque o fato da pessoa não estar indo na igreja, isso não significa que a pessoa esteja desviada da presença de Deus, porque infelizmente muitas pessoas acham, tal pessoa não está indo na igreja, ela está desviada. Não tem nada a ver isso, Mas isso aí nós podemos deixar para um outro vídeo, para discussão. Mas uma pessoa, que eu quero dizer, uma pessoa às vezes que está na igreja, ou que às vezes possa não estar mais, e às vezes ele está fazendo a obra de Deus, e por ele ter tido um passado, porque infelizmente o nosso passado, gente, ele é muito recriminado, hoje em dia. Não, acho que não, eu acredito que não é hoje em dia, não. Eu acho que sempre, foi assim. Infelizmente as pessoas olham para o passado da pessoa, ou até aquilo que ela às vezes faz, às vezes no presente ainda, alguma coisa, e a pessoa olha e fala assim, nossa, mas tal pessoa tá lá na igreja, ou tal pessoa faz a obra de Deus ali, prega e vai, e anuncia o evangelho, e vai em tal cidade e prega, e vai nos hospitais e leva a palavra de Deus, e assim por diante. Canta, E a pessoa, mas a pessoa foi isso, a pessoa foi aquilo, a pessoa já foi um ladrão, a pessoa já foi um assassino, aquela mulher já foi uma adúltera, E assim vai, Foi um alcoólatra, foi um ex-drogado e assim por diante. E as pessoas falam, mas como que Deus pode usar aquela pessoa? Aquela pessoa era assim, 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 e o passado principalmente. Ele é o que é mais visto, A pessoa é isso, a pessoa é aquilo, a pessoa já... Gente, mas a pessoa foi aquilo. Ela foi. A gente tem que ver que quando Paulo escreveu isso daqui, é porque esses versículos aqui estavam servindo até para ele. Por quê? Porque Paulo se fosse assim, não era para Deus ter escolhido Paulo. Não era para Deus ter escolhido ele. Jesus tem que ter escolhido ele para fazer a obra de Deus. E Paulo, a gente sabe que ele foi considerado um dos maiores apóstolos que teve, E eu acredito que tem muita gente que saiba quem foi Paulo, e pode ser que tenha alguns que não conheça muito bem, sabe do Paulo, mas não sabe quem foi Paulo direito. Gente, Paulo foi um dos maiores perseguidores do Evangelho. Paulo,
ele, antes de ser Paulo, ele era chamado Saulo, né? Mas o nome dele só foi mudado, mas o que ele fez não deixou de, né? Ele fez aquilo, né? Não é porque ele chamava Saulo que ele, né? Depois que mudou o nome dele para Paulo, ele não fez. Ele fez, né? Ele compactuou, ele aprovou o apedrejamento de Estevão, né? Um moço, um servo de Deus que fazia a obra de Deus, que pregava o evangelho, e ele foi apedrejado pelos fariseus, e Paulo e Saulo, na época, né, que era Saulo, ele ainda não tinha tido a conversão, ele aprovou o apedrejamento dele. Ele perseguiu, mas ele perseguiu tanto o evangelho, tanto os cristãos antes dele se converter, e depois Deus não tornou Paulo quem foi. Paulo, um dos maiores exemplos da Bíblia. Hoje em dia, tudo quando você ouve falar, às vezes, tirando Deus, Jesus, você ouve é Paulo. Paulo foi um grande apóstolo, né? Foi o maior, um dos maiores apóstolos. Então, se for assim, não era para Deus ter escolhido, né, Paulo, não era porque Paulo, tanto de coisa que ele fez no passado. Então, que esses versículos ficam para reflexão. É bem pequeno mesmo, não quero ficar me aprofundando muito, porque esse versículo ele fala por ele mesmo, né? E que Deus, quando ele escolhe as coisas humildes, as coisas vãs dessa terra, é para que ninguém se vanglorie. E aquele que se vangloriar, depois os versículos para baixo fala, quem lê aí 1 Coríntios 27 vai ver aí, a partir do 27 depois vai ver. E quem se vangloriar, que vanglorie no Senhor. Porque Paulo, quando ele se vangloriava no Senhor. Então, nós devemos parar com isso, de ficar julgando as pessoas, principalmente o passado. E quando julga o presente também, fala, tal pessoa é isso. Gente, primeiro que todos nós somos pecadores. Todos nós. Né? Um bebê, um recém-nascido é um pecador, já nasce pecador. Né? Então, isso aqui é uma reflexão, é uma palavra, né, que para ficar no nosso coração e não sair mais da nossa mente também, que Deus, ele pega as coisas loucas dessa vida para confundir as sábias. Porque tem muita gente que fala assim, mas aquela pessoa foi isso. Gente, é aquela pessoa que Deus usa. Deus não está interessado em pegar uma pessoa. Por isso que ele pega os humildes, as coisas loucas mesmo, que já para a pessoa não se vangloriar, entendeu? Porque imagina Deus pegando um rico, ou pegando uma pessoa famosa, né? Não que não possa pegar, né? Às vezes ele tem um passado ali, Deus pega e transforma também a pessoa, a gente vê, né? Mas Deus, ele faz aquilo que ele quer fazer, e ele não precisa da sua opinião e não precisa do que você acha. Deus não está interessado, entendeu? Em que o homem acha. Ele vai usar quem ele quer no momento que ele quer. Queira nós aceitar ou não. Às vezes a gente olha certas coisas e a gente fala assim, meu Deus, mas, né? Por que Deus está usando que a pessoa foi isso? Amém. Deus está usando, Deus achou por bem pegar aquela pessoa. Então, assim, esse versículo, eu acho esse versículo perfeito, que Deus pega as coisas loucas dessa vida para confundir as sábias, né? Aqui, ó. Eu vou até terminar lendo de novo. Aqui, ó. 1 Coríntios 27, aqui, ó. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Continuando. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém? Que essas palavras possam ter falado poderosamente ao coração de cada um de vocês. Tenham todos um abençoado dia.